assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo esse poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com um anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção, e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não deixaria de matar os povos continuamente? Amém. Os irmãos podem tomar assento. O capítulo 2, versículo 4 diz assim, eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto, profeta Abacuque. É um texto que trata de um tema bastante difícil, tema do mal. É um tema de anos, milênios. É um tema de séculos. Quem, em sua sã consciência, no seu dia a dia, alguma vez não perguntou assim: se Deus existe, por que acontece tantas coisas ruins no mundo? Esse é o tema de Abacuque. Na realidade, ela é um diálogo. O capítulo 1 e o capítulo 2 é um diálogo entre o profeta e o seu Deus. Aqui está registrado um diálogo entre o profeta e o seu Deus. O nome Abacuque, o personagem Abacuque, é um tanto desconhecido dos estudiosos da Bíblia. A gente começa a pesquisar livros, pesquisar comentários, e os comentaristas diziam assim: olha,
não se tem quase informação nenhuma desse personagem bíblico. Ele é um tanto que desconhecido. A melhor informação que alguém encontra é numa possível tradução do seu nome. O que significa o seu nome? O nome Abacuque. O significado tem dois: aquele que luta ou aquele que abraça. Esse significado é bastante útil para nós, dentro daquilo que o livro trata, porque ele é aquele que luta, é aquele que abraça, é aquele que está lutando com Deus, porque na realidade ele tem uma certa briga aqui no bom sentido com Deus. Ele tem um diálogo de questionamento com Deus, então ele está questionando Deus. E Deus permite ser questionado pelo seu profeta, pela sua criatura, por aquele que ele levantou para pregar a sua palavra. E ao mesmo tempo ele é aquele que abraça. Por quê? Porque ele abraça uma fé. Ele abraça essa fé nesse ser grandioso. E o capítulo 2 diz isso, e o capítulo 3 estabelece essa fé que ele tem nesse Deus poderoso. Então ele é aquele que abre, aquele que luta e aquele que abraça. Aleluia, Jesus. O seu livro, a sua profecia, tem uma introdução dizendo assim: o peso que viu o profeta Abacuque. O que é peso aqui? É a responsabilidade de ver algo e comunicar esse algo. Ele tem uma responsabilidade, ele tem um peso sobre si, e nós também temos esse peso sobre nós. A igreja tem esse peso sobre nós, a responsabilidade de levar a palavra adiante, de levar o evangelho adiante, de estar testemunhando desse evangelho, não somente em palavras, mas muito melhor em testemunho de vida, em viver de acordo com essa palavra e andar de acordo com essa palavra e caminhar de acordo com essa palavra, porque em certo sentido ela é um peso, é uma responsabilidade colocada sobre nós. Que os anjos bem queriam pregar essa palavra, mas foi dada essa responsabilidade e essa honra, porque é um peso, mas ao mesmo tempo é uma honra de estar pregando essa palavra. E no versículo 2 então vai começar o questionamento. Ele é direto, ele não tem rodeio, ele é um camarada que chega na cara da pessoa e diz o que pensa, e não corta conversa, não corta caminho, ele vai direto no assunto. E ele começa assim: até quando, Senhor, clamarei? Olhe para a situação do profeta. Será que ele se cansou de profetizar? Será que ele se cansou de pregar? Às vezes a gente não se cansa de pregar. Olha, estou pregando, estou profetizando, mas não surge efeito. Já que eu estou pregando, já que eu estou falando, já que eu estou clamando e não surge efeito, então vou escolher um outro ministério, vou escolher o ministério da oração. E ele começa a orar. E depois de orar, ele chega nessa conclusão: eu estou orando e Deus não está respondendo. Coisa terrível, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Estou todo dia fazendo o mesmo clamor. Até quando? Você que gosta de folhear a Bíblia, se você folhear a Bíblia lá em Zacarias, tem um anjo fazendo essa pergunta para Deus: Senhor, até quando Jerusalém vai ser assolada? Se você folhear os salmos, você vai encontrar palavras nesse sentido, de pessoas que estão desesperando e falam assim para Deus: Senhor, te apressa, se apressa, porque se o Senhor não se apressar, vai ser tarde demais.
encontra uma mulher que amava muito o Senhor Jesus Cristo e que estava com o irmão Lázaro morto, e falou assim para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe aquela sensação que você orou e não adiantou nada, não resolveu nada, e Deus está calado, e Deus não resolve? Sabe qual que é a briga do profeta aqui? O profeta está dizendo assim: olha, Deus não escuta e Deus é inativo. Ele não escuta e não está trabalhando. E aí, você fulmina o profeta, ou deixa ele continuar, ou responde a ele? Até quando, Senhor, clamarei eu e gritarei, e o Senhor não salva? Olha, eu estou gritando, tem violência. Aonde que tem violência? Aonde que está a violência? Aonde que está o problema que está afligindo esse profeta? Agora você fica pasmado. Fique pasmado diante do texto, porque o problema está justamente onde não deveria estar. A dificuldade, o problema, a situação, a injustiça está num lugar aonde não deveria estar. Que é onde? Em que lugar que é? O texto nos revela. O texto vai nos dizer um pouquinho à frente. E ele continua questionando Deus, versículo 3: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Sabe onde que estava o problema que ele está relatando aqui? Que ele está orando e ele está dizendo que Deus não está vendo, que Deus não está agindo. E o Senhor, sabe Deus, a única coisa que o Senhor está me fazendo ver é vexação, é vergonha. Olha, eu vou lá naquele lugar esperando juízo, esperando justiça, e eis que a justiça sai pervertida. Sabe onde que era? Nas barras do sacerdote, no reinado, no rei, naquele que tinha sido ungido por Deus para estar cuidando do povo, que era o rei da época. Sabe onde estava acontecendo a injustiça? Lá nos sacerdotes que tinham a lei para julgar aquele povo. Era lá que estava acontecendo a injustiça. Era lá que ele estava questionando Deus e dizendo: Deus, olha, eu vou lá na tua casa, onde deve ter sinceridade, e eu chego lá e encontro falsidade. Eu vou lá no rei para pedir justiça em favor da viúva, em favor do órfão, em favor do oprimido, e aí eles fazem um julgamento lá, mas o julgamento sai pervertido, não sai da maneira que deveria ser feita, e a justiça não é feita para aquele que está sendo lesado. E aquele que tem direito sai lesado, e aquele que não tinha o direito sai com o direito na mão. Existe ali uma inversão de valores. É ali. Era essa a situação que ele estava vivendo e levando diante de Deus, e dizendo: Senhor, o Senhor não vê isso? O Senhor não está contemplando isso? Historicamente, falando do lado histórico, ele estava vivendo em uma época que estava no final de uma reforma religiosa, uma reforma promovida por um rei chamado Josias. Só que esse avivamento que nós chamamos reforma de avivamento, no nosso linguajar pentecostal é um avivamento. Eles tiveram um avivamento, só que esse avivamento durou pouco tempo. Vocês sabem que pela história bíblica ali, esse rei Josias, ele se levantou contra um rei lá do Egito, que não era para ele ter se levantado, não era para ele ter entrado naquela contenda, naquela briga, naquela questão lá.
E o próprio rei do Egito falou: olha, Deus mesmo mandou eu vir aqui contra essa nação, então não se coloca no meio não, não luta contra Deus não, volta para tua casa, volta para o teu lugar, porque eu não estou guerreando contra você, e eu estou guerreando em nome de Deus, Deus me mandou vir guerrear aqui, então não entra nessa questão não. Só que Josias não deu ouvido, e Josias foi morto naquela batalha, porque ele entrou numa batalha que era para ele não entrar. E aquele avivamento foi igual ao avivamento de encontro pentecostal, só foi o avivamento dos 3 dias. Passou os 3 dias, lá estava lá, agora o líder do avivamento não existe mais, não estava mais vivendo, e o sacerdote e o rei que entrou no lugar, o ungido, porque era ungido de Deus, o ungido que entrou no lugar, pegava a lei e não executava de acordo com a lei, ele torcia a lei. Para você entender isso, vou te contar uma ilustração de um soldado que foi fazer segurança na casa do general. Sabe que o general de muitas estrelas, ele tem segurança que o exército nomeia para ele lá. E diz a história, diz a ilustração, diz a historinha lá, que o soldado que estava trabalhando lá na residência do general, ele colocava em prática o que eles chamam lá, na história lá, de NI, normas internas. E essas normas internas lá que o soldado executava, tinha algo que ele tinha que fazer no dia a dia. E uma das coisas que ele tinha que fazer lá para a segurança do general, é que qualquer pacote que chegasse na casa do general, ele tinha que abrir aquele pacote para examinar. Porque se tratava de um general, podia ser uma bomba, podia ser algo que não pudesse entrar na casa do general, podia ser um perigo, então ele tinha que, por norma interna, ele tinha que abrir aqueles pacotes. E ele estava trabalhando assim, de acordo com a norma. Aí sabe o que aconteceu? A esposa do general recebeu os presentes abertos, e ela não gostou. E como ela não gostou, ela chamou o marido: ó, esse soldado que está trabalhando na nossa casa está abrindo as nossas encomendas, os nossos pacotes, está chegando aqui em casa, e ele abre, e depois que ele abre, ele vem me entregar. E aí o general então resolveu dar uma punição para o soldado, e avisar o soldado: ó, sou fulano e tal, se prepara que o general vai te chamar, porque assim a esposa não gostou, e ele vai te chamar. Aí diz a história lá que o soldado pegou a NI, colocou embaixo do braço e falou: não, eu estou coberto pela NI, eu estou dentro da NI, estou executando a NI, estou fazendo o que o estatuto, o que o regulamento, o que a norma manda. E chegou diante do general. Quando o general pediu explicação para ele, ele então mostrou a NI para o general. Sabe o que o general fez? Isso aqui não serve para nada. Jogou lá no meio da rua e 30 dias de cadeia para o soldado, que estava executando a norma interna do exército. Era isso que esses homens aqui faziam, viu? Esse camarada ia lá com a lei, que nada, ele jogava a lei fora, e prendia o justo e dava liberdade para o pecador, para o iníquo. É essa a briga de Abacuque, é essa a situação de Abacuque. E você pensa que nos nossos dias isso não acontece? Muitas das vezes você tem uma norma interna da igreja aí, ó, você fica vários anos lutando naquela norma lá, de repente falam para você assim: isso não presta para nada, joga isso aí fora. E assim o juízo sai pervertido. E aí, Deus não está vendo? Aqui o profeta está trazendo um outro tema que nós chamamos de soberania. O soberano, aquele Deus soberano, aquele Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra, que sabe todas as coisas, que é eterno, que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, não está ouvindo a minha oração, está calado, está mudo. Mas agora, no versículo 5, vem a resposta de Deus, porque isso aqui é um diálogo, viu? É um diálogo sincero, é um diálogo aberto. Agora no versículo 5 vem a resposta de Deus.
E a resposta de Deus diz assim: ó, vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. A resposta de Deus para o profeta diante desse questionamento é essa: olhe, preste bem atenção, olhe bem com os olhos abertos, peça para Deus te dar visão, peça para Deus te abrir os olhos agora, e olhe, você vai enxergar que Deus não está inativo, Deus não está com os ouvidos tapados, Deus não está encolhido no canto, Deus continua soberano, continua no seu trono, continua dono do seu reino, continua dono da criação, e Deus está trabalhando, embora o profeta tenha falado aqui que não está sendo ouvido, embora a tua oração ainda não foi respondida, mas a tua oração foi respondida sim. Olha bem, porque a tua oração já começou a ser respondida, a tua oração já foi respondida antes de você clamar, o teu argumento já foi ouvido antes de você estar diante de Deus, porque antes de sair uma palavra da sua boca, Deus já sabia o que você ia pedir, o que você ia orar, o que você ia dizer. Aleluia, Jesus. Olhe e veja bem, porque é uma questão de fé. Veja bem, porque é uma questão que, se eu for mostrar tudo, vocês não acreditam, vocês não creem. Profeta, eu estou fazendo algo que, quando eu revelar para vocês, vocês não vão acreditar. Meu Deus. Esse versículo é tomado de uma maneira que parece que é reinterpretado por Paulo lá em Atos dos Apóstolos. Parece que Paulo dá uma reinterpretação para esse versículo aqui, mas na realidade Paulo estava dizendo assim: olha, citou esse versículo para falar sobre Cristo, para falar sobre a obra de Cristo, porque quando começa a se falar da obra de Cristo, o pecador não acredita. A obra já está feita, tudo está feito, o Evangelho é coisa boa, o Evangelho é bom, mas quando o Evangelho é pregado de maneira simples, de maneira clara, a maioria não acredita no Evangelho. Sabe por quê? É uma história tão boa que parece que é boa demais para ser verdade. Sabe que é difícil acreditar que existe algo tão bom assim, alguém tão bom assim, disposto a salvar uma pessoa que está toda em pecado, e salvar essa pessoa sem merecimento nenhum, única, exclusivamente pelo mérito de uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Somos salvos pelo mérito de Cristo e não pelas nossas obras. E quando começamos a pregar o Evangelho de maneira clara, a maioria não acredita, prefere acreditar em uma mentira do que acreditar na verdade do Evangelho. Olhe bem, Deus está trabalhando. Olha bem, profeta, eu estou trabalhando. O problema é que, quando for contado, vocês não vão acreditar. O problema é que vocês precisam de fé, e fé vocês não têm. Eu preciso arrumar um jeito, uma maneira de colocar fé no coração de vocês. Eu preciso trabalhar de uma maneira que vocês obtenham fé. Sabe por quê? Eu vou falar do que tenho feito e vocês não vão acreditar. E Deus então começa a falar, Deus começa a revelar, Deus começa a responder o profeta. Eu estou trabalhando sim. Essa violência, essa injustiça que está acontecendo lá, eu já estou trabalhando e eu já estou trazendo a ferramenta para julgar tudo isso daí. E qual que é? Estou preparando uma nação que vai entrar aqui dentro desse país Judá, dentro do país Judá, dentro do reino do sul. Essa nação vai entrar e vai fazer, olha, como diz o Pentecostal, vai fazer um rebuliço que não vai sobrar nada. É como diz o Pentecostal, está vindo um vento aí, e é um vento que vai sobrar pouca coisa, a maioria vai ser levada por esse vento. Vamos falar dentro da linguagem do pentecostal, né? Senão, se falar só na linguagem técnica aqui, o pessoal começa a dormir. Então, temos que falar na linguagem que a pessoa entende. Vai vir um vento aí, profeta, e já está preparado, já está tudo preparado lá. Olha bem entre as nações, veja o que está acontecendo nas histórias das nações aí, profeta. Ele olhou
e entendeu a mensagem, rapaz. Ele compreendeu a mensagem, só que ele não concordou. Sabe o que é? Nós oramos e buscamos e estamos na igreja com algo chamado preconceito. Nós criamos preconceito dentro de nós e vamos até Deus orando para pedir uma solução, mas já com um preconceito. E quando Deus responde e vai contra esse nosso preconceito, então nós não concordamos, porque não está de acordo com o que eu penso. Era essa a questão do profeta. O profeta orou, agora ele começou a obter uma resposta melhor, só que ele não concordou com essa resposta, porque essa resposta estava dizendo assim: ó, eu vou ir lá, vou tirar o rei, vou matar ele, vou tirar o sacerdote, não vai sobrar nada lá, não vai sobrar reino, porque essa nação vai vir e tem as suas próprias normas de guerra. Sabe que quando você começa a estudar sobre guerra aí, existem as normas de guerra, né? Existem coisas que o exército invasor pode fazer, existe uma certa moral de guerra, existe a lei de guerra. E nenhum país que se preza ultrapassa essa lei de guerra. Por exemplo, na lei de guerra, você não pode chegar lá e descarregar a metralhadora em um civil, você só pode atirar em outro militar. Mas Deus está falando assim: ó, vai vir uma nação aí que não olha para nada disso. Eles não vão vir aí matar só soldado israelense, não, só soldado judeu, não. Ele vai vir aí e vai fazer uma coisa, porque era assim que os babilônicos agiam, os caldeus agiam. E o profeta olhou para isso e falou: Senhor, como que o Senhor vai fazer uma coisa dessa? Vai deixar agora a nação sem governante? É por isso que diz ali, ó, o Senhor vai fazer a gente igual os peixes que não tem líder? Vai fazer a gente igual os outros? Não concordo com isso aí não, Deus. Ele não concordava com o jeito de Deus trabalhar. Meu Deus. Aí você vai lá para o profeta lá, e vê o profeta falando assim: olha, porventura pode o barro falar para o oleiro: por que você está me fazendo assim? Pode o machado falar para o construtor dele: por que você está fazendo desse jeito comigo? O ferreiro tem o direito de fazer o que ele quer sobre a armadura que ele está trabalhando, sobre a ferramenta que ele está trabalhando. O oleiro tem o direito que ele quiser, fazer o que ele quiser com o vaso que ele está construindo. É essa a questão, é esse o problema. Que nós começamos a orar, e Deus permite a gente orar, e nós podemos orar mesmo, e nós devemos trabalhar na obra, mas aí nós queremos mexer com a soberania de Deus, dizer como Deus deve fazer, e não é assim, e não é dessa maneira. E agora o profeta vai contra, o profeta se levanta contra, o profeta, olha só como que o profeta faz. O profeta vai orar de novo. Olha bem, ó, camarada espiritual, não é? Parece eu e você, como somos espirituais. Oh, mas olha, estamos orando, parece um bichinho mais santo do mundo. Olha só, versículo 12: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus? Ó, o Senhor é eterno, além do Senhor ser eterno, a verdade, o Senhor é meu. Até parece que compra Deus com conversa, né? É uma verdade, mas não se compra Deus com conversa, Deus não se vende por nada. Ó, tu és meu Deus, ó, meu santo. Deus é santo, e além de ser santo, Ele é meu, o Senhor é meu. Ó, eu tenho uma fé, e por essa fé eu vou mudar a profecia de Deus. Eu vou mudar o jeito que Deus falou que vai fazer. Meu Deus. Oh, meu santo. E ele está aí elogiando Deus. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo opusesse, tu, ó rocha, ou fundaste para castigar. E começa a elogiar Deus: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar.
Pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Sabe qual que é a briga agora do profeta? O profeta não concorda com o instrumento que Deus escolheu para colocar as coisas no eixo. Deus escolheu um instrumento que na linguagem profética é chamado de vara. Deus escolheu uma vara. Deus tem uma vara. O que é vara? Vara é coisa para bater, não é? É coisa para corrigir. E Deus escolheu a vara. Antes Deus tinha escolhido uma vara chamada Assíria. A Síria é chamada de vara na mão de Deus. Só que essa vara aí quebrou. Essa vara era fraquinha. Ela quebrou. Judá apanhou e não aprendeu. O povo de Israel apanhou da vara assíria e não aprendeu. Judá viu a surra e não aprendeu com a surra que o irmão dele teve. É só você ler lá a parábola das duas mulheres. A mais nova viu a mais velha apanhando e não aprendeu da surra que a mais velha teve. E agora Deus diz: olha, ela foi lá e fez pior do que a irmã mais velha. Meu Deus. E agora o que eu vou fazer com essa irmã mais nova, que está fazendo pior do que a mais velha? Vou levantar outra vara. Que vara que é essa? Os caldeus. Meu Deus. E os caldeus vêm para corrigir justamente o que o profeta estava reclamando. Vai chegar, vai levar preso os príncipes, vai matar, vai levar preso o rei vai morrer lá em cativeiro, Israel vai ficar sem direção, vai ficar sem sacerdote, vai ficar sem profeta, como nação ele vai ficar sem profeta, como nação vai ficar sem rei, como nação vai ficar tudo dessa maneira. Não, Senhor, o Senhor vai fazer isso, é dessa maneira que o Senhor vai fazer. Esse camarada que o Senhor está trazendo para corrigir a gente é pior do que nós. Ele tem mais pecado do que nós. E além do mais, eles são mais idólatros do que nós. Senhor, o Senhor não vê que ele serve a um Deus mudo, a um ídolo, e depois ele agradece a esse ídolo? O Senhor não está vendo tudo isso? E depois que o profeta parte para essa briga com Deus, sabe o que ele faz? No capítulo 2, no versículo 17 é assim, ó. No capítulo 2 ele diz assim, ó: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Ele orou, ele partiu para a briga, ele disse para Deus claramente: eu não concordo, e agora eu vou lá para o meu lugar, vou para o lugar lá em cima do muro, onde eu vejo todas as coisas, ficar num lugar bem visível, porque eu quero ver o que Deus vai falar comigo, porque com certeza Deus vai responder a minha oração. Sabe que ele tinha uma coisa boa e que Deus procura no nosso coração? É fé e sinceridade. Ele não vai fazer pacto com o rei, ele não vai fazer pacto com o sacerdote, ele não vai fazer pacto com ninguém. Ele vai na sinceridade, ele leva o caso diante de Deus, e agora ele se retira para um lugar solitário para esperar a resposta. E nesse lugar, ele ouvindo a resposta, ele não vai ficar calado, ele vai abrir a boca e vai falar para todos, porque Deus vai dar a resposta. Ele vai estar no lugar onde ele pode falar para todos, que é a torre de vigia. Meu Deus. E ele lá sobe, e ele lá vai. E o versículo 2 do capítulo 2 diz assim, ó: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Coloca num lugar bem visível, abre bem a boca, ó, para todo mundo ficar sabendo, mesmo aquele que passa correndo, porque o negócio vai ser feio, a vara vai vir aí, muita
muita gente vai sair fugindo, muita gente vai ter que bater em retirada, mas coloca ela num lugar bem visível, para que todo mundo ouça. Olha, o Evangelho é pregado de dia e de noite, é pregado por muitos com mentira, mas como disse o apóstolo Paulo, o que me importa é que o Senhor Jesus Cristo está sendo anunciado. Se alguém prega por contenda, se alguém prega por comércio, se alguém prega para ficar rico, se alguém usa o nome de Cristo para ficar rico, é problema dele. O nosso problema é esse, que a visão está colocada e todo mundo ouve sobre o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E todo mundo está ouvindo, e todo mundo está recebendo. E nós devemos continuar orando: Senhor, manda serventes para a tua seara, levanta homens e mulheres com coragem de pregar o Evangelho puro e verdadeiro, levanta pessoas sinceras para pregar o Evangelho, levanta vidas para pregar o Evangelho. Vai lá onde está pregando, onde estão pregando mentira, e tira lá os que são sinceros de lá, e coloca fogo no altar, coloca fogo naquelas vidas lá, para pregar o Evangelho com verdade, para pregar o Evangelho puro, simples, que salva, que leva para o céu, que converte pessoas e que muda a moral. Não, escreve que a visão deve ser bem legível. Porque a visão, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará. Vai continuar falando essa mensagem. Alguém diz que ela é velha, alguém fala assim: nossa, mas a mensagem do sangue de Cristo, pregar na ceia sobre o sangue de Cristo, isso é mensagem de açougueiro, isso é mensagem antiga, mas ela continua falando e sempre vai continuar. O bom e velho Evangelho não precisa de ajuda, não precisa de remendo, não precisa de joia humana, não precisa de nada. Ele é simples, ele é puro e vai continuar falando. E os homens tentam apagar esse Evangelho, o diabo tenta apagar esse Evangelho, o diabo quer tirar de todo jeito a palavra, o sangue do Cordeiro da Bíblia, dos hinos, e pega e traz hinos que fala disso, fala daquilo, e os hinos antigos são colocados de lado, mas os hinos antigos continuam falando, a mensagem antiga continua falando, o sangue do Cordeiro continua salvando pecadores. O sangue de Jesus continua fazendo a diferença. A visão, a mensagem falará. É para muitos dias, mas ela vai falar até o fim. E até o fim ela continuará falando. E ela prosperará. Porque ela foi enviada do céu. Os modismos passam. As coisas inventadas pelo homem passam. Os avivamentos humanos passam. Mas o avivamento de Deus, a palavra genuína, a palavra verdadeira, sempre vai ter um coração que recebe ela, porque Deus assim preparou corações para recebê-la, e ela vai continuar falando. E ela é uma espada de dois gumes, viu? Ela tanto fala para salvar, mas a mesma palavra que salva é a mesma que condena, porque ela salva o que acredita e condena quem não acredita. É a mensagem simples do Evangelho. É a mensagem pura do Evangelho. Não precisa de invenção, não precisa de joia humana. É só pregar ela da maneira que ela é. E não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Uma das coisas que os falsos profetas levavam vantagem sobre o profeta verdadeiro, uma coisa simples. O profeta verdadeiro estava profetizando: olha, por causa do pecado de vocês, Deus vai trazer uma nação aqui e vai levar todo mundo preso. E o falso profeta dizia: não, Deus está com vocês, Deus está na vida de vocês, e não vai acontecer nada disso. E aí o povo olhava, estava tudo em paz. Ninguém ia acreditar no profeta que estava falando que a vara vinha vindo, ou no profeta que dizia que estava tudo bem. Humanamente falando, o camarada vai acreditar naquele que está dizendo que está tudo bem. Continua na sua vida. Sabe que quando a gente vai fazer campanha nos lares aí, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não levar a pessoa que acha que é profeta. Porque ele chega lá, começa a fazer um monte de promessa. Um monte de promessa para o camarada.
e ainda coloca a mão na cabeça lá do camarada lá, e fala isso, e ainda profetiza assim: eis meu servo que eu me agrado de ti. O camarada nem aceitou Jesus ainda e já está profetizando para ele que ele é servo e Deus se agrada dele. Aí o profeta da Paraíba lá dizia assim: misericórdia, camarada é um adúltero, camarada é um safado, e o sujeito foi lá e profetizou que Deus está se agradando dele. Ele vai continuar no pecado, vai continuar no erro, vai continuar na maldade. Mas é desse profeta que o povo gosta, é desse mentiroso que o povo gosta. Mas do profeta Abacuque que está falando: não, vai vir uma vara aí, desse a turma não gosta não, desse não gosta não, desse não é bom não, esse não presta não. Versículo 4: eis que a sua alma se incha. A alma de quem? Do rei que está vindo aí, do rei torto, que é a vara, que Deus escolheu ele para ser vara. Ela se incha. Sabe por que ela se incha? Porque o profeta tem razão. O camarada que está vindo aí é pior do que nós. E agora, com as vitórias militares, a alma dele se incha. Ele está rico, fica mais rico ainda, e agora ele dá a honra para os seus ídolos. A alma dele se incha. Mas Deus é soberano, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe da maneira em que está trabalhando. E eu vou te dizer uma coisa, meu profeta, vou te dizer uma coisa, meu povo: mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia, Jesus. Ó, vamos deixar um pouquinho de lado esse tema tão difícil do mal. Vamos colocar ele do lado, sabe por quê? Porque esse livro aqui de Abacuque, ele trata do assunto, mas não dá uma resposta intelectual para o assunto. Deu para entender? Ele traz o tema, mas não dá uma resposta intelectual. Ele dá uma resposta de fé. E coisa espiritual, você se aceita pela fé, acredita pela fé, recebe pela fé, e ele diz assim: meu profeta, o justo vai viver de fé, pela fé, através da fé. Aí entra aquela questão: me fizeram uma injustiça, eu continuo acreditando que Deus está no negócio e que tudo contribui para o meu bem. Rapaz, pegaram o estatuto, que eu sirvo ele desde a minha mocidade, desde os 18 anos, e rasgaram o estatuto, e eu não posso usar o estatuto, porque falaram que o estatuto não presta, jogaram o estatuto no mato, fizeram o estatuto lá do jeito que eles bem quiseram, e me fizeram uma injustiça. Mas o justo vai viver pela fé, não é pelo estatuto, ou não é pela lei que o justo vai viver. O justo vai viver pela fé. Não se preocupa não, essa lei que eles estão pervertendo, essa lei que eles estão mudando, essa lei vai condenar eles. Sabe por quê? A lei diz que o camarada só vai viver pela lei se ele fizer 100% da lei mais um pouco. E como ninguém consegue, então esses camaradas que perverteram a lei, que acharam que estão por cima da lei, que acham que estão acima da lei, porque é dessa maneira, as autoridades, você não vê nas reportagens aí, as autoridades achando que estão acima da lei? Você não cansa de ver essas reportagens aí? O camarada abusa, porque ele é uma autoridade, ele acha que está acima da lei, mas essa lei que ele está lá na mão dele, vai condenar ele, porque ele não vive essa lei. E você é justo. É justo por quê? Por que você é justo? Porque você é bonzinho? Porque você faz um monte de obra? Porque você faz um monte de esmola, ajuda? Não, não é por causa disso não. Tem que ajudar? Tem que dar esmola? Tem que fazer o melhor na igreja? Tem. Mas você não é justo por essas coisas não. Você é justo porque por algo que Deus deu para você, que se chama fé. Aleluia. E é por essa fé que você vai viver. E nós temos essa fé, e nós somos atropelados, e negam justiça para nós, e nos negam a justiça, e nós achamos que lá o camarada ia fazer justiça para a gente, e houve uma injustiça. Mas eu acredito em Deus, Deus vai na minha frente, Deus vai me fazer justiça, Deus é a minha justiça, eu tenho o céu pela frente, eu tenho uma herança pela frente, eu continuo marchando. Sabe por quê? Porque Deus é o autor da fé, Jesus é o autor e consumador da fé, e eu estou com Jesus e continuo andando
andando através dessa fé, e é através dessa fé que eu e você vamos viver. Glória a Deus. E aí, depois de toda essa crise, porque isso aqui é uma crise entre o profeta, a crise, Deus não está em crise, quem está em crise é o profeta, mas é uma crise do profeta, que está colocando em dúvida muita coisa, mas eis que o texto estabelece a fé. Aí você vai para o capítulo 3, porque ele recebe a resposta. Não dá para a gente ler o capítulo 2 todo aqui, né? Porque ele recebe a resposta, e Deus dá uma resposta para ele. Sabe qual é a resposta que Deus dá para ele no capítulo 2? Eu vou permitir essa vara vir sobre o meu povo, só que eu vou julgar eles também. Eles vão ser julgados. Não é que vai vir aqui que o meu povo está errado, mas eles vão ser julgados também. Eles vão atribuir tudo isso que eu vou dar para eles vão atribuir para o Deus deles. Vai acontecer tudo isso daí. Sabe para quê? Para que eles se tornem culpados. Eles vão fazer um monte de injustiça dentro da minha casa. Mas sabe para quê? Para que eles se tornem culpados. Você sabe que quando vem uma vara desse tipo, sofre quem merece e quem não merece? Olhe para uma guerra. Na guerra não sofre quem merece e quem não merece? Você olha para uma guerra, uma criança morreu em um bombardeio. A criança merecia morrer no bombardeio? Sofre quem merece e quem não merece. Sabe que tem hora que o justo paga pelos pecadores? Mas está havendo injustiça na mão de Deus? Não está havendo injustiça. Sabe por quê? Você tem que ver que o contexto da palavra ensina que o corpo para nada aproveita. O que conta é a alma. Não tema o que possa fazer os homens, mas tema a Deus, porque o homem pode vir dilacerar o teu corpo, mas não pode fazer nada contra a tua alma. O bandido pode te matar hoje, pode, mas não era crente, mas está sujeito a acontecer isso daí. Se Deus permitir, Deus permitiu. Mas o bandido não pode fazer nada contra a tua alma. Antes temei aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Esse vocês devem temer, esse vocês devem ter todo o respeito. Mas o crente aprende o evangelho água com açúcar aí, e fica achando que as coisas é terrena, e não aprende a celestial, não se envolve com a celestial. A Bíblia fala claramente: aquele que perder a sua vida achá-la-á, e aquele que salvar a sua vida perdê-la-á. O evangelho é renúncia, o evangelho é virar as costas para o mundo e amar a Deus. O evangelho é virar as costas para as pompas e amar a simplicidade de Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós não. Escolhemos alguns versículos, tiramos ele do contexto e achamos que a grandeza é aqui. Por que a maioria das sinagogas não aceitaram Jesus? Acreditaram até nele e não aceitaram ele? Porque para isso daí tinha que deixar a glória dos homens. Decretaram lá, os homens da lei da época decretaram: todo aquele que dizer que Jesus é o Senhor, é o Messias, vai ser expulso da sinagoga. O que os camaradas faziam? Bem quietinho para não ser expulso da sinagoga. Amava a posição que tinha na sinagoga. Quanto maior a posição, maior o amor pela posição, e rejeitava Cristo. É bem verdade que teve alguns lá que amaram Cristo e depois largaram, né? No caso de Nicodemos, dá para entender que ele fez isso. José de Arimateia, mas a maioria ali acreditava, mas não largaram a glória dos homens, porque amavam a glória dos homens. E nós não devemos agir dessa maneira. E o capítulo 3 de Abacuque, então, estabelece agora a fé. O capítulo 3 estabelece a fé. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Agora preste atenção no capítulo 3, que não existe mais diálogo, existe um monólogo. Não existe mais aquele diálogo de crise, em que Deus respondia e o profeta retrucava. Agora o profeta escuta a Deus pela última vez e declara: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
tive um grande respeito por ela. Ou você pode até interpretar isso aqui por tremor, viu? E quando se ouve mesmo a palavra de Deus, o pecador treme de medo por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Tem que haver esse tremor em nós, esse temor em nós. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Manda um avivamento para a tua obra. Agora ele deixou de reclamar que estava tendo injustiça lá no palácio, estava tendo injustiça lá no clero, estava tendo injustiça lá nos profetas. Agora ele deixou de reclamar e começou a pedir um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas preste atenção aqui que ele logo fala assim: olha, aviva, Senhor, a tua obra, mas lembra da tua misericórdia. Aleluia, Jesus. Por que lembra da tua misericórdia? Sabe por quê? Nós pegamos essa palavra avivamento e tornamos ela muito superficial. Avivamento para nós é para vir um reboliço na hora e todo mundo sair marchando, sair cantando, sair pulando. Avivamento para nós é isso. E nós muitas vezes pregamos esse versículo aqui sem ver o próprio contexto de apenas um versículo. Por que ele coloca junto com o avivamento a palavra misericórdia? É porque o verdadeiro avivamento não vem sem um castigo, não vem sem colocar as coisas no eixo. E o profeta olha para isso e fala: Senhor, se o Senhor não agir dentro desse avivamento com misericórdia, não vai sobrar nem eu, não vai sobrar ninguém, nem aqueles mais fiéis vão sobrar, nem aqueles mais piedosos vão sobrar, se o Senhor agir com um avivamento sem misericórdia. Então tenha misericórdia de nós. Vem, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Olha só, presta atenção nessa palavra, no meio dos anos. Você sabe que dentro da escatologia haverá um período de 7 anos governado por um sujeito chamado na Bíblia de Anticristo, e ele fará um pacto com todas as nações. E nesse período de 3 anos e meio vai ser um período bom, vai ser um período de paz, vai ser um período que ele vai ser aceito como Cristo, que ele vai parecer com Cristo, que ele vai agir de maneira que parece aos olhos de todos justa, que ele vai colocar uma paz na terra, é uma paz falsa, mas no final dos 3 anos e meio ele quebra esse pacto, e aí que está o problema, aí que está a dificuldade, no meio dos anos. O perigo é no meio dos anos, a crise vem no meio dos anos, a crise não vem no início é tudo bom. No início todo mundo ama, no início não tem o melhor lugar que é na igreja. Abracei o Evangelho, olha, agora eu encontrei a verdade, agora ninguém me detém mais. É igual Pedro, eu vou contigo até a cruz, Senhor. Mas para um pouquinho, não é bem assim. No meio dos anos a notifica. Vem no meio dos anos, na crise, no momento difícil. No momento difícil vem e notifica o teu verdadeiro evangelho em cada coração, notifica a tua verdadeira palavra em cada coração, lembra da misericórdia, porque se o Senhor não tiver misericórdia, não escapa ninguém. Na grande tribulação não escapa ninguém, na tribulação diária não escapa ninguém, se o Senhor não tiver misericórdia, não escapa ninguém. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Deus veio de um lugar, Deus veio de outro, o tempo não nos permite continuar, mas a palavra fala claramente aqui, que Deus, versículo 13, tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu saíste para salvamento do teu povo, da tua igreja, e saíste para o salvamento do teu ungido.
Ungido lá no começo, lá, eu falei no começo da mensagem que era o rei, não era? Era o rei estava lá. Mas o rei vai ser alvo da vara, vai ser alvo da ira. E o profeta até fala: Deus, não vai sobrar líder. Mas aqui no capítulo 3, o líder aparece. O líder aparece, o teu ungido. Quem que é esse teu ungido? O Rei Jesus, o Senhor Jesus é ungido de Deus. O Senhor Jesus é reto, não cometeu crime algum, não fez crime algum, viveu nessa terra de maneira certa, de maneira correta, não teve um único pecado, veio sobre ele todo o mal sem ele merecer, mas o Senhor saiu para salvamento do teu ungido, ressuscitou ele, tirou ele lá da sepultura, colocou ele à sua direita, e esse Deus está lutando por mim e por você, e vai voltar outra vez com o seu ungido, com o seu rei, vai estabelecer o seu reino na terra. O seu reino já está aqui e vai ser estabelecido por completo, por inteiro, e nós somos parte desse reino. Deus saiu, Deus se levantou. Essa fé que nós temos, essa fé do profeta Abacuque, que firmou, que parecia vacilante, que parecia estar em crise, mas a crise acabou e está estabelecido a fé na vida do profeta, e está estabelecido em você, está estabelecido em mim, está estabelecido em nós. A fé é vitoriosa, a fé é vencedora. Nós vencemos pela fé. Amém, Jesus? Glórias a Deus.